Durante a minha carreira do Ministério Público aqui no Espírito Santo, eu fiz 4 júris. Eu fiz primeiro o júri de um filipino que matou um alemão em águas internacionais. Aí a Polícia Federal foi lá, fez a prisão, ele ficou preso aqui no Espírito Santo. Aí foi um júri de uma repercussão tremenda aqui no estado, que era o primeiro júri da Justiça Federal. Depois disso, eu fiz mais 3 júris. Eu fiz um júri de um senhor de 60 e poucos anos que matou um guarda rodoviário federal em São Mateus. Fizeram uma via marginal e os guardas rodoviários foram orientar o pessoal na primeira semana e ele entrou com a caminhonete, acho que na contramão, foi material de construção, e teve uma altercação com os guardas. Aí, com os 2 guardas que ele brigou, os guardas chegaram a agredir, arrancaram ele do carro. Não. Os guardas foram embora, mas ele morava perto, ele foi em casa, sabe, se mudou de uma cartucheira, voltou, e o inspetor da fiscalização tinha ido ver o que tinha acontecido. Quando ele chegou, o cara estava com o uniforme de guarda rodoviário, ele não quis saber, ele sentou bala e matou o fulano. Então ele fazia esse júri aqui, o cara foi condenado. Depois eu fiz um júri de um contador que matou um funcionário da Receita Federal por causa de uma desavença lá. Aí também fiz. E depois fiz um outro júri de um pessoal que, perto do clube aqui da Desportiva Ferroviária, a Polícia Rodoviária mandou parar e eles atiraram nos guardas e tal, e acertaram uma pessoa que estava passando na calçada. Aí fiz. Aí eu fui o primeiro procurador de concurso que veio para cá. E quando o Aristides pegou o processo da Mandioca, que ele fez a instrução toda, ele fez o recurso de sentido estrito, porque o juiz tinha pronunciado os réus todos. Quando saiu a sentença de pronúncia, que mandou eles a júri, mandou prender, ele pediu para sair, disse que não fazia júri. E aí o Inocêncio, que era o procurador-geral, fazendo lá os levantamentos dele, me telefonou. Era um feriado de dia de Nossa Senhora da Penha, a procuradoria não trabalhava. Ele ligou para minha casa e pediu que eu fosse lá em Brasília. Aí me expôs o problema todo e falou: Mauro, você tem experiência de júri, tem tal, então eu estou te nomeando, você não é obrigado a aceitar, porque eu sei que é um cargo de risco, tal, problema. Eu falei: não, aí eu examinei os autos que estavam lá, fiquei 2 dias em Brasília. No final eu me reuni com ele e falei: meu senhor, com muito menos que tem aqui, eu já consegui condenação. O processo está tranquilo. Aí eu fiz 2 exigências para ele. Falei: primeira coisa, eu não quero contato com a Procuradoria de Recife. Tinha já uma divergência passada do Pedro Jorge com o atual, na época, o Nóbrega, que era procurador-chefe. Falei: eu não quero contato nenhum com o pessoal de Recife. Você me faz o contato direto com o juiz. E a segunda coisa, eu quero carta branca para fazer o júri. Aí ele: não, você tem. Então, ótimo. Aí a minha nomeação foi em abril, eu fui nomeado, e de lá para cá o doutor Adalto, que era o juiz do processo, sempre que precisava me comunicava tal, e eu ia para lá, fazia o que tinha que fazer, e só fui com 15 dias de antecedência quando marcou o júri. Quando ele marcou o júri, aí eu fui para Recife, fiquei 15 dias. Os 15 dias antes do júri eu fiquei em Recife. Tive realmente toda a carta branca, o Inocêncio me deu toda a cobertura possível. O advogado tem uma picardia
que o Ministério Público, infelizmente, não tem. Então, veja bem, nessa pesquisa que eu fiz de advogado, eu consegui contato com o Marco Cirano, que escreveu um livro sobre a morte do procurador. Tá? Fiz contato com ele, fiz contato com aquele repórter que entrevistou o assassino no Globo Repórter. Ele fazia uma reportagem em Cubatão, eu liguei a ele, falei com ele. Então eu me cerquei de... E quando nós preparamos o júri, foi por causa disso. Nesses 15 dias que eu fui para Recife, o júri, até 3 dias antes do julgamento, você pode juntar provas. Aí eles juntaram. Então veja bem, como havia nos autos, o Aristides tinha juntado a cópia da fita que a entrevista do Globo Repórter fez com o assassino. Ele confessava o crime. Disse que tinha recebido 200 mil reais do major e tal, e confessava. Essa entrevista demorou mais ou menos 10 minutos, não mais que isso. Aí o que eles fizeram? Eles contrataram a Bandeirantes, lá de Recife, e fizeram uma gravação em Floresta e Serra Talhada, que eram os 2 municípios, de uma hora de fita. Então, nessa fita que eles fizeram lá, de 5 em 5 minutos, alguém tinha visto o assassino lá. E eles montaram um quadro. Mas, na época, o videocassete era raro. Só quem tinha dinheiro é que tinha videocassete em casa. E quando eu peguei esse negócio, eu falei porque eu tinha um assistente de acusação, que conheci ele aqui em 2000 um ano antes do crime, em 81. Aí ele era assistente da esposa do Pedro Jorge. Eu falei, você tem que arrumar alguém que tenha um videocassete para a gente poder ver essa fita, porque eu tenho que saber o quê. Menino, quando eu vi aquela fita, eu falei, eu tenho que achar um jeito de neutralizar para que eles não usem isso no júri. Porque se você usar, nós vamos gastar o tempo todo para tentar desfazer. Mas eu estudei muito para fazer o júri. Por quê? Porque quando eu fui nomeado para fazer o júri, houve colegas do Ministério Público que questionaram a escolha do Inocêncio. E na época o Geraldo Abreu, que era o procurador-chefe aqui e era o delegado da associação, estava em Brasília. E quando ele voltou, ele falou, Maldonado, o pessoal está questionando e tal. E eu disse para ele que eles ficarem tranquilos, que você é um cara competente e tal. Mas aquilo me... Entendeu? Além de eu ter responsabilidade, era uma maneira de eu tinha que provar para a própria classe de que a escolha do Inocêncio não tinha sido em vão, que ele escolheu porque havia uma causa para escolher. E aí eu estudei demais. E me recordava que eu tinha visto uns acórdãos que só permitia que fosse usado no júri o que tivesse uma contraprova no processo. Aí eu fui para a biblioteca de Recife e fiz a pesquisa uma tarde inteira e localizei os 2 acordos. Um era de Ribeirão Preto e outro de Santos, de São Paulo. Aí xerocopiei aquilo, né? Fui ao Adalto, entreguei cópia para ele e falei, Adalto, quando você começar o júri, eu vou questionar essa fita juntada porque eles não têm contraprova. Eles tinham que ter juntado e tinham que ter pedido de gravação para ficar a prova nos autos. Aí
Eu ganhei o júri ali. Quando eu questionei a coisa que o Adalto aceitou, a impugnação, eles ficaram batendo cabeça. Tanto bateram cabeça que o major, inteligentíssimo major, quando eles foi fazer o interrogatório dele, o juiz fez a pergunta final se ele tinha mais alguma coisa a declarar. Ele falou 1h50. Ele, réu, fez a defesa do grupo todo. Eu até ironizei quando fiz a acusação. Falei, eu sabia que era um condomínio a defesa, mas eu só não sabia que o síndico era o réu. Eu pensei que fosse o advogado. Entendeu? Tamanha... Ele percebeu que estava... O circo tinha caído ali, quando o Adalto indeferiu a... E aí depois eu passei a maioria do tempo do júri, sinceramente, a maioria do tempo do júri, eu passei tentando evitar nulidades provocadas. A tal ponto, veja bem, nós foram mais ou menos uns 15 colegas para assistir o julgamento. Desses 15, metade foi para torcer a favor e metade foi para torcer contra. Então, aí, durante o julgamento, eu desisti de ouvir uma testemunha que tinha sido arrolada pelo Aristides, logo no começo, quando ele fez o libelo acusatório, aquela coisa. Porque além do Pedro Jorge, eles atiraram desse rapaz, que ele perdeu um rim, perdeu uma parte do fígado, porque eu estava satisfeito com a prova que eu tinha produzido e desisti da testemunha. Aí um dos jurados, que depois eu vinha saber, trabalhou no escritório do advogado do major, questionou que ele queria ouvir a testemunha. Aí eu falei, não, mas o jurado não tem o direito de ouvir. Vocês ouvem quem o Ministério Público trouxer para o júri. E eu não quero, estou desistindo, é um ato privativo meu, acabou. Teve colega, não, você é louco, olha que louco, rapaz. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí, e assim uma série de outras nulidades. Teve cidadão que saiu do julgamento e queria voltar. Foi embora, testemunho, aí eu não deixei entrar. Uma série de coisas. Eu não quis ouvir porque eu já estava satisfeito com a prova que tinha produzido uma coisa. E o ambiente estava muito carregado e o garoto, eu falei, bom, a defesa vai bombardear dele, me pergunta, ele vai se comprometer, então sai fora. Durante o período que eu trabalhei, não houve ameaça. A ameaça houve quando ele fugiu da prisão. Quando o major fugiu da prisão, o júri foi em outubro, e ele só fugiu da cadeia porque ele foi condenado por... O Aristides, que apresentou as denúncias, ele foi condenado por um contrabando de uísque, ele e o sargento Jorge, que ele pegou 2 anos e pouco, mas eles recorreram, baixaram a pena depois, eles foram depois julgados por um outro processo, que também foi, e foram julgados por um processo de arma, que ele trouxe arma privativa do Exército, importada dos Estados Unidos, doou para o Exército, e essa sentença foi acima do permitido e ele perdeu a patente de militar. E aí quando o governador de Pernambuco, atendendo a um pedido da Dalva, que é a procuradora, hoje subprocuradora, ele perdeu a patente. E quando ele perdeu a patente, o Gustavo Krause, que tinha ficado no lugar do Roberto Magalhães, que tinha assinado o decreto, quando ele perdeu a patente, ele fugiu da cadeia. E quando ele fugiu, logo imediatamente eu comecei a ser ameaçado aqui do Espírito Santo. Então,
Para você ter ideia, eu tinha uma filha recém-nascida, que nasceu em julho, e eu morava ao lado da Igreja Batista de Vitória, ali na beira-mar. A Polícia Federal proibiu ela até de levar a criança para tomar banho de sol. E o Inocêncio, então, quando eu comuniquei, ele mandou que a Polícia Federal fizesse uma vigilância no meu apartamento, e eu tinha um segurança que, para onde eu ia como procurador, ele estava junto. E cansaram de ligar para a Procuradoria à noite, era época de eleitoral, eu fazia eleitoral. E o diretor de secretaria era do Alcir. Aí eles ligavam para o Alcir. Você veio pegar o corpo do doutor Hélio, que está assassinado, não sei o que, em tal lugar. Agora, durante o período, quando acabou o julgamento, teve uma jurada só mulher no júri. Aí houve a reunião dos jurados na sala secreta, responderam os quesitos e tal, e quando nós ficamos esperando o Adalto dar a sentença. E o tribunal do júri foi no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Tem uma praça e ao lado tem uma janela da sala do jurado que dava para um fundo da praça. E eu saí, quando o Adalto foi dar a sentença, eu fui para a janela e essa jurada foi junto. E aí ela falou: doutor, o senhor não imagina a vitória que nós tivemos. Aí ela me contou que primeiro eles ofereceram dinheiro, né? Na época 20 milhões de cruzeiros, e quem não aceitou, eles passaram a fazer ameaça. Ela, inclusive, foi ameaçada. Ameaçavam pegar o filho dela, pegar o marido, que eles diziam: não, nós sabemos o itinerário do seu marido, o itinerário do filho. Nunca tive dúvida. Nunca. Depois que eu li o inquérito da Polícia Federal e havia uma confissão dele, eu tinha certeza absoluta de que eu ganharia o júri. O Petrúcio era um juiz federal, assistiu a primeira parte da acusação que eu fiz. Aí ele foi em casa, trouxe um gravador e gravou a réplica. E quando eu acabei de fazer a réplica, ele chegou para mim, o Petrúcio, e falou: Maldonado, você foi um trator. Você passou por cima da defesa dos caras, que eles não têm como sair. Porque o júri é muito emoção, né? O júri, você tem que emocionar o clube. O júri se compõe de fatos, que você tem que ser tranquilo para demonstrar os fatos. Ele tem que ter picardia do advogado, do promotor, porque à medida que eu fazia os discursos, eu sintonizava com os jurados e sabia quem ia votar a favor e quem ia votar contra. Tanto que nós só tivemos um voto contra, que foi esse cidadão que queria ouvir o testemunho. Eu falei: não, no final o senhor dá o seu veredito, mas o senhor vai ouvir o que eu trouxer para o julgamento. A sentença foi lida de madrugada. O júri acabou tarde, no dia 11 de outubro, e o dia 12 era feriado, dia de Nossa Senhora da Aparecida. Então ele entrou pela madrugada, mais ou menos umas 2 horas da manhã, 2 e pouco, o Adalto leu a sentença. Quando ele leu a sentença, tinha tanta gente na praça, esperando a condenação, que eu fiquei retido pela Polícia Federal, só pude sair do tribunal do júri umas 8 e pouco da manhã. E quando eu saí, a multidão ainda estava na praça. Para eu chegar no carro da Polícia Federal, que estavam mais ou menos uns 200 metros da coisa, foi que nem uma procissão. A Polícia Federal me cercando e os caras... É indescritível o que eu senti. No dia seguinte,
o Frauzino estava lá. No dia seguinte eu fui direto ao Mosteiro São Bento conversar com o Peredo, lá com o irmão Peredo. E para mim eu tinha realizado o meu sonho e cumprido a promessa que eu tinha feito a Inocêncio. Eu fui nomeado especificamente para esse caso. Tanto que quando eu estava, nesses 15 dias que eu fui com antecedência antes do júri lá, porque eram 7 os acusados. E quando o tribunal acolheu o recurso do Aristides, que mandou eles a júri, eles fugiram. O Genival impronunciou e soltou todo mundo. Então eles se mandaram. E a Polícia Federal tinha prendido 6 e faltava prender o Irineu Gregório Ferraz. E quando eu estava em Recife, uma semana do júri, o superintendente da Polícia Federal, ele me falou: doutor, localizamos o Irineu Gregório. Eu pedi para ele que não fosse prender. Falei: você não prende agora, você fica de campana e depois do júri vocês pegam. Por quê? Porque o meu temor ali foi de quando a Polícia Federal fosse prender, porque o Irineu era um velho já avançado na idade. Ele podia reagir e a Polícia Federal matá-lo, e era o que eles pretendiam no júri. E aí ele ficou de campana, o Gregório depois foi preso, e o colega lá, o outro procurador, é que fez o júri. Não sei se... Não? Mas eu não pedi para sair, porque eu fui nomeado especificamente para fazer o júri do Major Ferreira.